Eu quero dividir hoje a nossa reunião, já que ela é uma reunião especial, que é um seminário de vida no Espírito, em duas partes. Porque hoje eu quero falar de duas coisas que estão ligadas, sem dúvida. Toda a pregação do seminário de vida no Espírito está ligada, mas são duas coisas distintas. E eu queria que você prestasse atenção, principalmente quem está participando desde o primeiro dia. Quem não está, tem problema, com exceção da primeira semana, que a gente não pôde colocar o vídeo no YouTube, mas você pode pegar da segunda semana, que eu fiz uma recapitulação da primeira, para poder estar no vídeo também. E eu partilhei com vocês que todas as coisas Deus criou por amor, nós somos escolhidos pelo amor de Deus para sermos criados. Não há nada no mundo igual ao homem e à mulher. Nada. Você e eu somos muito especiais. Deus nos amou para nos criar, criou todas as coisas por amor. E partilhei quanto Deus nos ama, quanto Deus nos ama. Mas hoje eu queria falar uma coisa para você. Você acha que faz diferença para o amor de Deus você acreditar nisso? Não faz. Você acha que o amor de Deus fica menor porque as pessoas não percebem que Ele as ama, não acreditam ou mesmo desconhecem a Deus? Você acha que o amor de Deus fica menor? Fica menor? Não, porque é Ele que ama. E Ele nos ama, Ele ama cada um de nós pessoalmente e ama também, talvez aquele que esteja pactuado com o mal, e Deus sofre por isso, e aquele que assim o fez, não experimenta o amor, está longe do amor, mas Deus o ama. É um ato gratuito de Deus, é Ele que fez. Então o que custou para mim? O que custou para você? Nada. Aí eu disse para você que muito daquele amor que nós não experimentamos é porque nós estamos como que vacinados, bloqueados como uma redoma, que a raiz que há em nós, a natureza do pecado, a escolha da natureza, nos bloqueava a experimentar e a viver esse amor. E eu disse para você que não é os pecados que você pratica, mas é uma raiz. E aí eu digo para você, se a raiz está lá em você, você não tem muita culpa disso, não é? A humanidade, a raiz, os primeiros homens, talvez a escolha que fizeram, talvez não a escolha que fizeram, os bloquearam e nós herdamos. Herdamos, está aí. Não é? Fazemos o mal que não queremos. Mostrei para vocês na Escritura. Mas eu disse que tinha uma solução e que a solução não dependia de nós também, era um presente. Deus, sabendo que nós não conseguíamos vencer o mal, mesmo depois dele ter dado leis, dele ter educado um povo de cabeça dura, dele ter educado culturas distorcidas, que matavam, que saqueavam, Deus se reveste de nós, e partilhei com vocês como que Deus vem no meio de nós, 100% Deus, 100% homem, encarna, sofre, morre, ressuscita, para vencer Satanás, o pecado e a morte. E eu disse isso para você, e eu não sei se você percebeu, isso também foi Ele que fez. Em que a gente contribuiu? Matando Ele. Matando Ele, porque do resto, Ele que fez. Uma pessoa, Nossa Senhora, disse sim e Ele se encarnou. Não fomos nós. Ele foi flagelado por aqueles homens daquele tempo, e se nós estivéssemos lá por nós também, porque continuamos de algumas maneiras a flagelá-lo, Ele fez. Ele. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque eu quero que você compreenda o que eu vou falar hoje. Até agora, tudo foi presente dele. Só que hoje eu tenho que te convidar a dizer que
se Ele fez isso tudo, por cada um de nós e por toda a humanidade, há um momento em que as coisas dependem de cada um de nós. E o momento é quando nós aceitamos a salvação dele. Aceitamos a salvação dele. Esta parte não dá para a gente fazer pelos outros. Esta parte, cada um toma uma decisão de vontade. Não é de sentimento. Ah, mas eu não senti nada. A pergunta é, você acredita nisso para a tua vida? Ou não? Ah, eu não acredito nisso não. Eu acho que aquele pessoal que acredita que a gente vai reencarnando, vive nessa terra e volta depois de novo, é melhor do que acreditar nesse negócio de Jesus Cristo que me salvou. Agora é a hora que você decide. O que você quer acreditar? Que Deus te amou tanto, que te criou por amor e deu a vida para te salvar? E que se você crer, você toma posse dessa vida? Ou você quer acreditar, por exemplo, que Deus é tudo e que depois você vai meditar e vai se transformar em Deus quando morrer, porque você vai apodrecer, virar pó, o pó vai virar adubo, adubo vai virar planta, a planta vai virar... Quer acreditar? Quer ser shintoísta? Você pode escolher. Eu anunciei uma verdade, e esta verdade independe da tua fé. Ele fez tudo isso, Ele te amou, Ele deu a vida, só que agora Ele está falando com você. E aí? Fiz tudo isso. A bola agora está no teu pé. Você crê ou não? Agora é uma decisão sua. É uma escolha sua. E eu sei, esses dias atrás alguém me mandou uma mensagem lá na nossa página do Facebook dizendo assim, eu tenho uma pessoa espírita que não aceita o que eu falo, o que eu faço? Eu falo, não faz nada, a fé é uma escolha, é uma escolha. O Senhor está te fazendo essa graça, eu sei quanto é bom, eu posso partilhar com vocês, posso dizer, a minha vida mudou, Deus fez a minha vida nova. Eu sou grato pelo que Ele fez por mim e creio. Mas eu só posso contar isso para você. Tem gente que pode dizer assim, a coisa mais fantástica do mundo é tomar droga. E cria uma religião, não é? Do Santo Daime. Eu estive em Porto Velho. Não sei se vocês sabem, nós evangelizamos lá. Eu passei um tempo evangelizando naquela região. O bispo nos deu uma paróquia, 2 paróquias para cuidar na época. Eu era responsável. Construí a capela dentro do hospital de base de Porto Velho. E Rondônia é o estado mais ateu do Brasil. Mais ateu do Brasil. A gente pensa que o ateísmo está entre os grandes cérebros. Não, está lá. No lugar onde a educação está nascendo, hoje já está melhor, mas que não tinha nada. O estado mais ateu, não sou eu que estou falando, pega as estatísticas, vai olhar, entra lá na internet e vê qual é o estado mais ateu do Brasil, é Rondônia. E depois, o que sobra que não é ateu, se divide entre a religião do chá alucinógeno e o cristianismo dividido ainda entre denominações e nós católicos ainda somos menos. E ó que tem alguns cristãos ali que têm umas teorias muito complicadas, que eu não sei de onde eles tiraram aquelas verdades. Por que eu estou contando isso? Para dizer que é uma escolha, e vocês estão aqui no grupo de oração, e eu tenho que dizer para você, Jesus fez tudo isso para você, mas a pergunta é, você agora crê? Porque eu não posso pedir para você
que entregue para Jesus uma porção de coisas da tua vida, se você não aceitou Ele. Tem gente que gosta de fazer o discurso do pecado, de dizer para os outros aquilo que está errado, ou porque está errado mesmo na palavra de Deus, ou porque falta misericórdia de quem fala, ou porque eu quero ser rigoroso com as coisas, com as regras que eu tenho, ou que a sociedade tem. Mas, gente, por que a pessoa vai fazer qualquer ato de entregar para Deus se ela não aceitou Jesus? Então a primeira coisa é, até agora eu contei o que ele fez, e agora eu quero perguntar para você, e da tua parte, você crê nestas verdades? E eu até fiz questão de pegar um texto aqui, um texto que eu adoro, porque ele é muito legal. Toda a Bíblia é muito legal. Diz assim: crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Eu adoro essa passagem. Porque eu não estou falando em crer em Deus. A pessoa fala assim, crê em Deus, todo mundo. O importante é acreditar em Deus. A Bíblia está dizendo. Você crê em Deus, fazes bem. Mas o demônio é melhor que você. Ele não só acredita, como ele treme de medo de Deus. E o demônio vai ser salvo? O demônio vai ser salvo? Vai? Não estou ouvindo, ele vai? Não vai ser salvo, e ele acredita e não vai, porque não basta acreditar em Deus, é preciso acreditar neste mistério, um Deus que nos amou, que por amor nos criou, que não ficou contente de nós estarmos debaixo da mão do diabo e do pecado, e resolveu vir a este mundo, vestir a nossa natureza humana, morrer, ressuscitar para nos salvar. Não basta crer em Deus. Tem que aceitá-lo. E aceitar este mistério. É isso que faz a diferença. Desculpa. Tenho o maior respeito para com os que acreditam em Deus, porque eu acho que é melhor acreditar em Deus do que não acreditar em nada. Porque quem não acredita em nada, não tem porquê construir o mundo, construir a família, construir nada. Melhor acreditar em Deus. Mas só acreditar em Deus, não dá, o diabo acredita. E tem mais, tem gente que acredita em Deus e não tem medo de Deus. O diabo, que não é bobo, sabe que precisa ter medo. Porque Deus é poderoso e ele não é. Estão entendendo isso? Então eu não estou convidando você para crer em Deus, eu estou convidando para você aceitar esta graça de Deus. Aceitar o seu mistério. E aí, você crê? Fica de pé. Fica de pé. Olha, no nosso livrinho de oração, tem a oração que fica no final da oração do Padre Schuster, que é esse padre extraordinário que evangelizou aqui no Brasil, pela força do poder do Espírito, padre jesuíta, hoje está bem velhinho, ele me falou que está nos seus últimos dias, eu acredito mesmo, ele até me falou que Jesus já disse para ele quando ele vai morrer, mas isso ele não me falou o dia para me confirmar depois, mas ele, um homem de uma unção extraordinária, ele criou essa oração, que ficou mais famosa porque o padre Antonello divulgou ela pelo Brasil do que por ele mesmo. Está no nosso livrinho, e eu queria fazer a segunda parte, e aqueles que quiserem, depois podem fazer em casa, mas hoje eu só quero que você repita, creio, e eu vou dizer para você, é você com Deus, não tem aqui cremos, é creio, é eu com Deus. E outra coisa,
pensa bem. Porque Deus conhece tudo, então pensa bem se você quer de fato aceitar esse mistério para a sua vida. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crê que Jesus é o Filho do Pai e morreu para te salvar? Creio. Gostei, Paulo. Levanta a tua mão direita se você quiser fazer e faz como se a gente faz um juramento, sabe? Crê que o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, habita em teu coração? Creio. Crê que a igreja é a única e verdadeira, a igreja católica é a única e verdadeira? Creio. Creio. Crês que és membro vivo dessa igreja? Creio. Crês que és responsável por seu nome e pela expansão do seu reino? Creio. Crê que devemos ajudar preferencialmente os mais pobres? Creio. Crê que a Bíblia é a palavra do Deus vivo? Creio. Crê que a palavra de Deus alimenta, liberta, cura e garante o perdão dos pecados? Creio. Crê que Deus, sendo amor infinito, não criou o inferno? Creio. Vacilaram, não é? Deus não criou o inferno não, viu gente? Viu? Está me ouvindo? Deus não criou o inferno, assim como Deus não criou o diabo. O diabo era um anjo, Lúcifer, um anjo de luz, um anjo criado para gerar vida, para estar a serviço de Deus. Só que ele rejeitou a Deus e foi ser opositor. Foi ser diabolos, aquele que divide, aquele que é do contra. E é o diabo quem construiu o inferno. O inferno é criado por causa daqueles que dizem não. Deus não queria de jeito nenhum mandar ninguém para o inferno. Está me ouvindo? Você acha que Deus ia ficar feliz? Eu falo para vocês, Deus ama todo mundo. Aí eu falo, mas Ele quer mandar alguns para o inferno. Você acha que tem lógica? Não, um Deus amoroso não quer mandar ninguém para o inferno. Você, eu, nem ninguém, nem as pessoas que você conhece, que têm caminhado para ir para o inferno, Deus quer que elas vão para lá. Não quer, não. Ele nem criou o inferno. Só que o inferno existe. Só que você precisa saber que não foi Deus que criou. Porque senão não seria um Deus de amor. Crê que todos os males, mortes, doenças, guerras, não provém de Deus, mas do abuso da nossa liberdade? Creio. Crê que de todos os males, até do pecado, quando arrependido e confessado, Deus tem o poder de tirar um bem maior? Creio. Crê que Jesus Cristo condena o aborto, o assassinato de crianças, a pedofilia? Creio. E eu quero falar para você, que está aqui hoje, que o fato de aceitar Jesus, de dizer que você crê, tem consequência. Tem consequência. Não é? Não dá para ficar com o pé em cada barco, porque os barcos vão te derrubar sentado na água. Na medida em que eles vão avançando, eles vão se afastando, não é? A própria ondulação vai levar os barcos a se afastarem, você vai cair. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente diz, eu creio em você, Jesus, eu estou dizendo que é por causa dele, aquilo que não pertence a Jesus não pode mais ter lugar na minha vida. E eu sei que muita gente vai pensar assim, mas eu não sei se eu vou ter força para cortar aquilo que não é de Deus na minha vida. Esse é outro problema. Esse é outro problema. O que você vai conseguir fazer vai depender da ação de Deus na sua vida, e Deus quer agir na sua vida. Mas a decisão é nossa. E quando eu falo que eu creio em Jesus, que eu creio que Ele é o Filho de Deus, que eu creio nessa verdade, eu estou dizendo que eu renuncio às outras coisas. Eu não posso acreditar que o futuro está na mão de Deus, é providência de Deus, que mesmo o mal que acontece na minha vida, quando eu entrego para Deus, Ele transforma num bem maior, e ao mesmo tempo achar que um signo diz o que vai acontecer na minha vida. E achar que uma cartomante vai dizer o que vai acontecer, o amor da minha vida.
Não dá para eu dizer para Jesus que eu quero o melhor para as pessoas e procurar uma feiticeira, um feiticeiro e pagar para ele fazer um trabalho porque eu quero aquele namorado da fulana, o marido da ciclana, o dinheiro do fulano, o negócio do Beltrano, ganhar a concorrência através de manipular forças espirituais, porque quem vai fazer isso é o diabo. E eu não posso servir a Deus e ao diabo. São Paulo tinha um zelo imenso pela sua religião. E começou a ficar transtornado com aqueles cristãos. Transtornado com aquela história de Jesus Cristo. E por mais que as palavras de Jesus só tinham sido palavras abençoadas e boas, e de amor ao próximo, e de serviço, e de bem-aventurança, ele foi se enchendo de raiva, a ponto de que quando ele encontrou Estevão pregando, e Deus realizando através de Estevão milagres, você pensa que ele ficou feliz e disse, veja, que homem fantástico, que discurso maravilhoso, e pessoas estão sendo curadas, pessoas estão se enchendo da graça, estão abandonando os vícios? Não. Ele ficou revoltado e mandou apedrejar. Mandou apedrejar. Ele que coordenou. Foi até os superiores da sua religião e pediu cartas para que recebesse autorização do governo para perseguir todos aqueles que professassem aquelas histórias sobre Jesus. E saiu perseguindo. E Deus derrubou ele do cavalo. Deixou ele cego. E eu acho tão bacana, porque ele cego, Deus visita um tal de Ananias e fala para ele, vai lá procurar esse tal de Paulo. Ele está cego, você vai pôr as mãos sobre ele e ele vai voltar a ver e você vai batizá-lo em nome de Jesus Cristo. E o Ananias falou, mas Senhor, esse é o cara que veio para matar a gente, o Senhor quer devolver a vista para ele, ele cego assim não acha a gente. Vai lá. E nós sabemos o que aconteceu com esse tal de Saulo. Até o nome ele fez questão de mudar, de Saulo ele pediu para ser chamado de Paulo. E se tornou o grande evangelizador de todas as nações. Foi apedrejado, acabou morto decapitado. Foi preso, foi chicoteado muitas vezes, passou fome, ele mesmo diz, caminhadas longas, visitou muitos lugares, foi expulso outros tantos. Eu adoro, às vezes, ler na tradução da Bíblia, da TEB, da Bíblia da Edições Loyola, que narra assim, Paulo foi largado na entrada da cidade, moído de pancadas. É bom ser moído de pancadas? Pois é. Aquele cara que queria matar todo mundo, que tinha autorização para chamar os soldados, acabou mudando totalmente de vida na hora que ele aceitou Jesus. É para você essa palavra, é para mim. Quando a gente aceita Jesus, a vida da gente muda mesmo. Tem essa consequência. Só que a gente tem que ter uma atitude diante dela. Que tem uma palavra grega que eu gosto muito, que é metanoia, que significa conversão no português. Mas que significa uma mudança que você vai sempre fazendo na sua vida. Ninguém para de se converter. Ninguém para. Fala para a pessoa aí do teu lado, fala, se for um homem, você fala, lindão, você vai ter que continuar se transformando, se convertendo. Se for uma mulher, fala, lindona, você tem que continuar se convertendo, viu? Pensa que é fácil, pensa que já está tudo bom, não, viu, lindona? Tem que continuar. E é isso que a fé faz. Quando eu digo, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, então minha vida tem que mudar. Quem vai mudar? Jesus vai mudar você. Mas a decisão de querer mudar, de dizer que a tua proclamação de fé é coerente, é você quem faz.
Não dá para mim guardar uns pecadinhos? Não. Entregue para Jesus. Entrega. Entrega para Jesus. Ele vai cuidar. Ele conhece a tua vida. Ele sabe como, de que jeito, ele vai agir. Mas a decisão é sua. E agora eu queria sim que você fizesse uma coisa bem significativa. Fica de pé. Eu vou pedir para o pessoal que está com água benta. E eu vou fazer a mesma oração que nós fizemos. A mesma não, mas no mesmo lugar. Eu vou fazer essa oração. E eu vou pedir para você que, na medida que você for respondendo, e a tua resposta agora não é creio, mas é renuncio, porque se eu creio, tem coisa que eu não quero na minha vida, porque elas não podem estar junto com Jesus, que na medida que você faça isso, que você saia do seu lugar, mude de lugar. Assim, uma atitude de dizer, eu vou sair daqui porque agora minha vida tem um novo caminho. Principalmente na hora que o pessoal com a água benta estiver passando perto de você, que a água tocar em você, eu quero que você tenha uma atitude. Se a gente tivesse menos gente, eu ia pedir inclusive, não é que a gente pudesse rezar para que se você tem contaminações espirituais, hoje você fosse liberto delas. Se você teve envolvimento com esse mundo que não é o mundo de Jesus, e se isso deixou sequelas em você, que hoje você possa estar livre. Então não jogar água benta, e nós vamos fazer essa oração, e eu vou terminar fazendo essa oração de libertação no final. Renuncia a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado e pai de toda mentira. Renuncio. Renuncia a todo espírito de impaciência, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de tensão nervosa, de agressividade, de juízo temerário, de presunção, de ira, de ódio, de fofoca, de mentira e de calúnia. Renuncio. Renuncia a todo espírito de desânimo, de tristeza, de melancolia, de solidão, de fracasso, de frustração, de desconfiança do amor de Deus e do próximo, de autorrejeição e de autocondenação. Renuncio. Renuncia a todo e qualquer espírito de medo, medo de Deus, medo das pessoas, medo de Satanás, medo dos animais, medo do futuro, de doença, de morte, medo de altura, medo de escuro, medo de acidente, medo de assalto, medo de perder a imagem, prestígio, medo de falar em público, medo de testemunhar o evangelho, medo de perda de um familiar, medo da condenação eterna. Renuncio. Renuncia a todo espírito de complexo, de autopiedade, de ansiedade, de angústia, de extrema preocupação, de traumas e doenças. Renuncio. Renuncia a todo espírito de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio psíquico e de autodestruição. Renuncio. Renuncia a todo espírito de vingança, todo desejo de fracasso, de morte do irmão, do espírito de injustiça, de exploração da pessoa humana. Renuncio. Renuncia a todo espírito de revolta contra Deus, contra os irmãos, contra si mesmo, não aceitando as suas fraquezas. Renuncio. Renuncia a todo espírito de avareza, apego ao dinheiro, a cargos, a pessoas, a coisas. Renuncio. Renuncia a todo espírito de guia, droga, fumo, espírito de alcoolismo, blasfêmia, sacrilégio. Renuncio. Renuncia a todo espírito de ciúme, inveja, preguiça, hipocrisia, fingimento, falsidade, adulação. Renuncio. Renuncia a todo espírito de palavrão, luxúria, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo e lesbianismo, de orgia e de farra.
renuncio. Renuncie a todo espírito de autossuficiência e egoísmo, vaidade e orgulho, materialismo, consumismo, ambição, poder, furto e roubo. Renuncio. Renuncie a todo espírito de superstição, descrença, dúvida, confusão religiosa, horóscopo, sortismo, cartomância, controle da mente, pirâmide, meditação transcendental. Renuncio. Renuncie a falsas religiões, Seixonoye, igreja messiânica, esoterismo, Rosa Cruz. Renuncio. Renuncie a todo espírito de magia negra, bruxaria, espiritismo, umbanda, macumba, saravá, xangô, mesa branca, candomblé, congá, curandeirismo. Renuncio. Renuncie a todos os espíritos e espíritos guias que invocaram sobre mim toda herança de falsas religiões que trago dos meus antepassados. Renuncio. Renuncie a toda invocação de espírito de Exu, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Caboclo, Preto Velho, Índio Sete Flecha, Pombagira, Tranca-Rua, espírito de São Cosme e Damião, espírito de São Jorge, espírito de São Cipriano e todos os outros. Renuncie. Renuncia de todo coração e a todo efeito de batismo, consagração, cruzamento, feito da minha pessoa no espiritismo, na magia negra ou em falsas religiões. Renuncio. Renuncie a todos os remédios, passes espíritas, cirurgias e tratamentos feitos em centros espíritas, todo trabalhos e despachos, maldições, pragas, mal olhados, lançados sobre mim e sobre minha família. Renuncio. Renuncie a todos os objetos supersticiosos que trago comigo ou tenho em minha casa. Renuncio. Renuncie a toda revista e filme pornográfico. Renuncio. Renuncie a todo espírito do mundo de viver como não cristão. Renuncie. Coloca a mão no teu coração. Se você não saiu do teu lugar, você e quer fazer um gesto, saia agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda ação diabólica saia da vida dos meus irmãos e irmãs. Que toda ação maligna que esteja agindo ou que tenha agido sobre a vida deles, ceda lugar agora ao sangue de Jesus. Todo tipo de enfermidade, que não seja de origem física, mas seja de origem espiritual, enviada por trabalhos de macumba, por trabalhos de feitiçaria, seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda ruína na área afetiva, na área emocional, causada por ações diabólicas, por ações de inveja, de qualquer tipo de superstição, de uso de obras das trevas, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Que seja quebrado em nome de Jesus agora toda contaminação por ter que conviver ou por ter convivido em lugares e em situações aonde existem todo esse tipo de esoterismo, que seja liberta agora e liberto em nome de Jesus. Que seja quebrado agora não só sobre estes que estão aqui, mas sobre seus familiares e todas as formas que o diabo encontrou de apreender, de aprisionar, de trancar. Todo tipo de distorção na área econômica, na área afetiva, na área sexual, todo tipo de uso de drogas, todo descontrole de qualquer tipo de droga, remédios, bebidas, qualquer forma de descontrole que tenha ação espiritual, em nome de Jesus, seja quebrado e cortado, que o sangue de Jesus seja derramado, marcando agora todos estes seus filhos com o amor de Deus. Em nome de Jesus agora. Amém. Que o Senhor te revista. Diga eu. Diga o teu nome inteiro. Neste momento. Em que aceitei Jesus. Como meu Salvador. Eu creio. Em todo o mistério da salvação. E renuncio. A todo mal. Espiritual que esteja na minha vida, no meu trabalho, nos meus negócios, na minha vida familiar, na minha vida afetiva. Eu renuncio
renuncio. agora e para sempre, Agora e para sempre. em nome de Em Jesus. nome de Jesus.